Essa semana a proporção de álcool adicionado à nossa gasolina aumentou dos absurdos 27% para mais absurdo ainda 30%. Como os carros antigos sofrem com isso? Eles vão sofrer principalmente nesse cara aqui, ó, no carburador. Por quê? Os carburadores a gasolina não tinham tratamento contra a corrosão. Todo mundo sabe que o álcool é um combustível extremamente corrosivo. Para que vocês tenham uma ideia, vou pegar um corpo de um carburador a álcool aqui, vocês vão ver que ele tem um brilho um pouco diferente. Por quê? Porque ele sofre um banho de níquel, ele recebe um banho de níquel. E o que acontece? Esse níquel protege o carburador. Mesmo assim, nas áreas onde o níquel abre, ó, dá para ver que ele sofre corrosão. Quer dizer, imagine se fosse um carburador sem tratamento nenhum. Quer dizer, ia corroer muito rápido, muito mais. Isso aqui, ó, na cuba lá onde o combustível fica armazenado, onde o níquel abre, ele corrói. Quer dizer, um carburador sem tratamento ia acabar corroendo rapidamente. É isso que vai acontecer. O combustível atual vai corroer os carburadores. Outra coisa, a bomba de combustível também. Ela também não tem tratamento contra corrosão. Algumas bombas de álcool tinham, né? Não sei na atualidade. Esse componente aqui vai acabar tendo a vida útil dele reduzida. Uma coisa também que vai sofrer muito são os tanques de combustível. Os carros antigos tinham um tanque de chapa, ou seja, ele oxida. Como o álcool é muito corrosivo, ele vai acabar estragando os tanques de combustível dos carros mais antigos. Né? Os modernos, vale a pena lembrar que eles têm tanque de plástico, então eles não sofrem corrosão. Uma coisa ruim nos carros antigos é isso aqui, ó, uma colinha, ó. Razão de compressão. Olha os carros antigos, ó. 7.2:1 no Chevette, no Opala, no Chevette 7.3, no Opala 4 7.3, no 6 7.0, C10 já tinha um pouquinho mais alto, 7,8, no Dart, ó, 6,85, no Charger 7,5, nos mais antigos 8,4, nos mais atuais. Olha as caminhonetes, F100 tinha um pouco mais, e aí ia caindo até no caminhão que tinha 7.3, tá? Para você ter uma ideia, aqui é um Fusca, 8 bar de pressão, 8 libras, né? 10 bar. Isso aqui, ó, no reloginho de medir compressão, aqui, ó, no teste de compressão, nesse aparelho aqui, ó, você ia medir isso aqui, ó. Motor novo, tá? Novo, tá? 116. Ia tá aqui, ó. Tá? Só pra você ter uma ideia, um álcool 181. A diferença de compressão tá aqui, ó. Quer dizer, um motor gasolina do Fusca, a compressão dele é em torno de 116, marca mais, né? É a mínima, né? 116. Você vai para o motor a álcool de Fusca, 181. Quer dizer, isso reflete o quê? Num funcionamento mais áspero. Num motor com 30% de álcool na gasolina, o funcionamento dele vai ser o quê? Vai ser um funcionamento mais áspero, vai ser um funcionamento de consumo maior, até porque, ó, tá aqui, ó, estequiometria do motor a álcool, 8.9 partes para uma de álcool, 8.4 não é, 8.9, vai aferir esse valor, tá? 14.7 numa gasolina mais antiga, a pura é 15:1, mas a nossa atual, ó, é 13,2:1, 27%. Agora vai ficar mais partes de gasolina em relação às partes de ar, que vai aumentar o consumo dos carros, mesmo os flex vão ter o consumo aumentado, porque a sonda vai corrigir e vai aumentar o consumo. Então, mas por que os carros antigos vão sofrer mais? Porque eles tinham uma razão de compressão muito baixa. Você vai medir o aparelho aqui, ó, eles vão ser aqui, ó, bem baixinhas, sabe? Em torno de 100 e pouco para baixo, tá? E por quê? Porque a nossa gasolina amarela antiga, na época que esses carros eram feitos, tinham duas gasolinas, amarela de 73 octanas e azul de 82. Quer dizer, isso aí é a capacidade que a gasolina tem de aguentar a compressão. Se comprimisse ela detonava pela compressão. Isso aí causava batida de pino, isso aí estraga todo o motor. Então tinha que ter pouca razão de compressão, pouca taxa de compressão efetiva. Se ia medir no reloginho, ele tinha pouca pressão no motor, tá? A gasolina atual, ó, é em torno de 93 RON.
Octana, mesma coisa. Tá? O álcool, só para você ter uma ideia, sempre foi 112. Então a razão de compressão do álcool sempre foi altíssima. Tá? Um carro a álcool teve sempre uma razão de compressão, ó, em torno aqui, ó, de 12,5, 14,5 para 1, tá? Um carro a gasolina, ó, entre 8 e 10. Quer dizer, vai render menos com 30% de álcool, você vai ter um funcionamento mais áspero, você vai ter uma partida mais difícil, tá? Até porque, ó, são dois coletores do mesmo motor. Esse aqui é gasolina, esse aqui é álcool. O gasolina, a água só passava aqui, ó, só era aquecido ligeiramente, tá? Olha o coletor álcool como tem galeria de água para aquecimento. Ó, dutos aqui, ó. A admissão vinha completamente aquecida. Para quê? Para que o combustível entrasse numa temperatura maior. Aqui, ó. O coletor aqui, ó. Álcool, ó. É do motor álcool. Por que o motor álcool tinha que ter uma temperatura um pouco maior? Porque o álcool ele evapora numa temperatura um pouco mais alta. Ele se torna vapor a uma temperatura muito mais alta. Então ele precisa ser aquecido mais. Olha aqui um coletor de Opala álcool. Aqui, ó. Olha o coletor de escape ligado ao coletor de admissão. E tem esse defletor aqui que capta o ar para o carburador, o ar quente. Então esse coletor aqui, ele pega o defletor, pega o ar aqui, coleta quente para o carburador. Então a mistura ar combustível entra num coletor mais aquecido e a mistura entra mais aquecida. Esse aqui é um motor a gasolina de Opala, para que haja uma comparação. O coletor não se aquece, ele é separado do coletor de escape. O coletor de admissão se aquece menos, tá? Ele pega só o próprio calor do motor e ele não tem defletor de ar para captar ar quente. Ou seja, um motor desse aqui funcionando com 27% de álcool, ele já tem um funcionamento mais deficitário, tá? Ele já toma mais combustível, ele já rende menos, e às vezes ele fica um motor mais áspero, mais ruim de partida, tá? Agora com 30% ele vai sofrer mais ainda nessas questões. E é isso. Quem tem o carro antigo vai sofrer, vai precisar ajustar o carburador. Talvez, alguns carros precisam, depende do carro, do carburador, enfim, mas alguns vão precisar. E vai continuar sofrendo. E quando for fazer o motor, vai ter que acabar taxando mais o motor. Você não vai abrir o motor para taxar por causa do combustível, mas em relação a fazer o motor, você vai acabar colocando uma compressão um pouco maior, porque a realidade da rua é essa, é um combustível ruim. Combustível com uma proporção de álcool alta, com rendimento até para carro flex, até o carro flex vai diminuir por causa disso aqui, tá? Se fosse gasolina pura era 15 partes de ar para uma, agora tá em 13,2. Isso aqui é carro ajustado em dinamômetro, tá? Com o nosso combustível. E a sonda vai corrigindo e vai aumentando a proporção de combustível no ar. E aí o carro flex vai render menos. Então aquela continha de o combustível álcool tem que estar 70% do valor da gasolina para me abastecer meu carro? Não. Agora não. Pode ser que, dependendo do carro, dependendo como ele funciona, pode ser que o álcool estiver 80% da gasolina, ele acabe compensando abastecer. Por quê? Porque está rendendo menos, ó. Tá rendendo menos. A gasolina pura rende isso aqui, ó. 15 partes de ar para uma de combustível. A gasolina 27, 13 partes,2 de ar para uma de combustível. Quer dizer, já rende menos. E agora vai render um pouco menos. Entendeu? Então, quem tem carro antigo a gasolina, vai precisar tomar mais cuidado com a parte de carburador, com a parte de tanque. Quando for armazenar o carro, vai ter que esvaziar o tanque, vai ter que tomar esse cuidado e, enfim, vamos rodar com o que tem, mas não está sendo nada bacana para nós essa nova mudança.